Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra da graça de Deus para o teu coração. E quero falar sobre vença a incredulidade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas é contra todos os principados e potestades desta terra. E nós estamos diante de um inimigo invisível. Não tenha dúvida que esta pandemia do Covid-19, ela nasceu no inferno para desestabilizar a fé da igreja. E eu quero compartilhar uma palavra para que você, neste momento, se encha de fé, para que você possa contemplar a graça e as promessas de Deus para a sua vida. E gostaria que você meditasse, que você fizesse uma leitura particular de todo o capítulo 13 do livro de Números, Números capítulo 13. Mas eu vou ler aqui apenas o versículo 2 para a nossa reflexão, que diz assim: mande alguns homens para espionar a terra de Canaã, a terra que eu vou dar aos israelitas. Em cada tribo, escolha um homem que seja líder. Observando o que aconteceu com a maioria dos espias, percebo que é o mesmo que tem acontecido com alguns irmãos. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 7 e versículo 8, Deus já havia prometido a terra como herança a eles. Eles já tinham recebido uma promessa. Contudo, mesmo diante de uma palavra de conquista liberada por Deus, mesmo diante de uma palavra de conquista liberada pelo Senhor, eles preferiram a dar crédito àquilo que os seus olhos naturais viram. Ou seja, é uma fé inadequada em relação à graça e às promessas de Deus. E veja bem, a incredulidade é um mal terrível, um fator que desagrada a Deus. Por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E a incredulidade, ela produz alguns males e sintomas ao homem. E dentre tais eu quero destacar aqui apenas 3. Lá no versículo 31, eu destaco o primeiro sintoma, primeiro sinal da incredulidade, que é o senso de fraqueza. Olha o que os espias disseram: aqueles gigantes é mais fortes do que nós. Talvez alguns estão dizendo: esta pandemia é mais forte do que nós. O coronavírus, o Covid-19, esta crise econômica, ela é mais forte do que nós. Olha, os espias, eles olharam para os gigantes e o povo que habitava em Canaã, e os 10 espias tiveram medo. Então, sob a ótica do medo, eles olharam para si e eles notaram com seus olhos naturais que aqueles gigantes eram maiores do que eles. Eles enxergaram a situação com os olhos naturais, focando-se nos obstáculos e nas condições físicas. E quantos de nós, nestes dias, estamos se sentindo fracos, porque a nossa fé, ela está sendo atacada. Nós olhamos para a pandemia, olhamos para o coronavírus e estamos trancados em casa, esperando o pior acontecer. Irmãos, mas eu tenho boas notícias para vocês.
não são todas as notícias negativas. Você é filho amado. Eu quero declarar que praga nenhuma chegará à sua tenda, pois não existe impossibilidades para Deus. Ainda que não tenha saída, com Deus sempre há uma saída, porque o nosso Deus é aquele que opera com as portas fechadas. Ainda que a morte chegue à sua casa, se você crer, você viverá. Então veja bem, nestes dias precisamos de crer que Deus é conosco. Deus é a nossa segurança. Ele é o nosso refúgio. Ele é que nos defende dos perigos mortais. Ainda que outros morram à sua volta, que caiam para todo lado, eu e você não seremos atingidos. Você não sofrerá dano, porque o Senhor ordenou aos seus anjos, ao seu respeito, para que te guardem. É muito importante, nestes dias, a gente contemplar a graça de Deus e a promessa do Senhor para as nossas vidas. E este é o primeiro sinal da incredulidade, é o senso de fraqueza. Mas no Senhor a gente é fortalecido. Porque se Deus é conosco, quem será contra nós? Então a vitória do Senhor já está comigo e já está com você. Segundo sinal é as notícias negativas. Lá no versículo 32, você pode perceber: assim espalharam notícias falsas entre os israelitas, ou seja, eles infamaram a terra. A gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir boas notícias nesses dias. Não tem boas notícias para a saúde pública, é uma calamidade. Não existe boas notícias para a economia mundial, e isso é fato. Não temos aqui a pretensão de fugir da realidade como um mecanismo de defesa, mas excesso de informações intoxica a alma. Não seja você um propagador de notícias ruins. Já tem muitas pessoas com este encargo, mas eu e você fomos chamados para propagar as boas novas. É neste momento de crise que temos a possibilidade de crescer. Quantas pessoas morreram nestes dias em outros países e agora também no nosso país, mas temos a oportunidade de salvar vidas, de salvar pessoas, pregando o Evangelho, pregando as boas novas de Jesus, porque o Evangelho de Jesus é as boas novas. Os médicos estão mobilizados para salvar corpos, para salvar pessoas. Os empresários estão preocupados com as necessidades básicas da sobrevivência, de si mesmo, de seus funcionários, para garantir o seu negócio. E eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui para ganhar almas, nós estamos aqui para salvar vidas. E nestes dias de crise, nestes dias de calamidade, de saúde pública, de vírus, de coronavírus, de pessoas doentes, é neste momento que devemos ser a igreja do Senhor. E nós, como igreja, não estamos aqui para espalhar as notícias ruins. A mídia já tem este encargo, as pessoas que estão lá fora já têm este encargo. O nosso encargo é propagar as boas novas, as notícias de Jesus, propagar o Evangelho, para que possamos salvar vidas. E o abandono do olhar profético, inevitavelmente, leva o homem a enxergar pelo olhar natural. E essa troca de olhar, quando a gente deixa de olhar para as promessas de Deus e a gente começa a olhar para si mesmo, a gente se recua
e a gente começa a viver pelo medo. Jesus só teve a possibilidade de descansar e de dormir tranquilamente no meio da tempestade, naquele barco, junto com os seus discípulos, porque ele cria que era amado por Deus. Então não podemos negar, irmãos, que tanto a fé quanto a incredulidade é liberada por meio de palavras. A igreja, ela está sendo bombardeada com notícias ruins. A igreja está sendo bombardeada com fake news. A igreja está sendo bombardeada com recorde de mortes. Mas nós devemos propagar a fé por meio das palavras e das promessas de Deus. Nesta semana, eu quero convocar você para falar das boas novas, não das notícias. Qual é o seu relatório? Qual é o relatório que você tem desses dias? É o relatório dos 10 espias ou de Josué e Caleb? Eu quero convidar você a viver pela fé. O Senhor continua o mesmo. Estamos debaixo do favor. Estamos debaixo da graça de Deus. E precisamos não olhar para o que a mídia diz, mas precisamos olhar para as promessas de Deus e se enchermos de fé, do poder de Deus e da graça do Senhor. Terceiro sinal para concluir é a baixa autoestima. Versículo 33: e éramos aos nossos próprios olhos gafanhotos. Eis aí um problema gerado pela incredulidade, a baixa autoestima. A grande questão deste problema é o fato dos nossos olhos permanecerem em nós mesmos. Quando olhamos para nós, quando olhamos para as dificuldades, quando olhamos para as situações mais adversas, certamente enxergamos somente a incredulidade. Nós devemos olhar nestes dias não para nós mesmos, mas nós devemos olhar para Cristo Jesus. E quero concluir este compartilhamento olhando para Josué e Caleb. Eles venceram a incredulidade que as circunstâncias poderiam ter gerado, pois olharam para os gigantes, para os altos muros de Jericó, não com a perspectiva humana, mas eles olharam para os muros altos, eles olharam para os gigantes com a perspectiva de Deus. Olhe para esta crise econômica, olhe para essa calamidade de saúde pública com a perspectiva de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Certamente, todo este cenário vai cooperar e vai colaborar para o nosso bem, para o bem da igreja. O inimigo, ele tem contra-atacado a fé da igreja, mas contra a igreja ele não pode, porque nós já temos a vitória garantida, porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus, na perspectiva de Deus, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Então, no versículo 30, Josué e Caleb disseram: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então, nestes dias, essa é a nossa oração: eia, subamos e possuamos a terra. A igreja, ela não para. A alegria do Senhor é a nossa força, meu querido.
A nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria não está nos fatos, a nossa alegria está em Deus. A igreja é uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja jubilosa, e ninguém pode ir contra a igreja. Por isso que nesses dias precisamos de nos enchermos da fé, meditarmos nas promessas e na graça de Deus nas nossas vidas. São dias de crescimento. Acredite nesta verdade, em nome de Jesus. São dias de bênçãos para as nossas vidas. O cenário todo está dizendo que são dias de crise. Eu não vou olhar para este cenário. Eu vou olhar para o que a palavra de Deus diz para mim e para nós. E eu convido a você a viver pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero abençoar a sua vida, eu quero orar com você neste momento. Pai amado, estamos aqui, Pai, na tua presença. Os meus irmãos estão aí nos seus lares, com as suas famílias, e a tua palavra diz que onde tiver 2 ou mais reunidos no teu nome, ali o Senhor está. Eu libero, Pai, uma palavra de bênção. Eu libero uma palavra de vitória. Eu libero uma palavra de graça de Deus. Eu libero uma palavra de alegria, mesmo com um cenário terrível. Mas a alegria do Senhor nos fortalece nestes momentos. E eu te louvo neste momento. E já te agradeço pela provisão. Eu já te agradeço pelo livramento das nossas vidas, porque somos protegidos, somos amados pelo Senhor. E eu abençoo a vida dos meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém.